Boa noite, estamos iniciando o programa em off desse domingo e hoje nós vamos conversar com o prefeito da cidade de Jaboatão dos Guararapes, Elias Gomes, reeleito para mais 4 anos de mandato. E a gente vai conversar, prefeito, a respeito de como é que foi o primeiro mandato, a transição para esse segundo mandato e quais são os projetos que o senhor tem para esse segundo mandato à frente do município de Jaboatão dos Guararapes. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. Bom, como é que foi essa transição de Elias Gomes para Elias Gomes? Foi muito complicado. A gente sempre vê essas questões quando os partidos são diferentes, né? Mas agora foi o próprio prefeito que foi reeleito. E como é que foi essa transição? Teve algum problema, não? O senhor encontrou a prefeitura com as contas arrumadas? Mário, essa parece ser inusitado, mas eu quando fui reeleito no município do Cabo no ano de 2000, eu organizei uma transição, porque ao mesmo tempo em que uma gestão de um reeleito ela é de continuidade, ela é também de ruptura. Você não deve repetir o mesmo governo, porque são circunstâncias e momentos diferentes. Lá em Jaboatão, nesses primeiros 4 anos, eu fiz arrumar a casa, colocar as contas em dia, preparar os projetos estruturadores da cidade para buscar financiamento, para captar recursos. Avançamos no sentido da organização interna da prefeitura, mas ali terminou uma fase, uma etapa. Ao concluí-la, nós fizemos questão de passar a régua, fazer a avaliação da gestão que nós concluímos. Eu próprio renunciei durante os últimos 10 dias da gestão, me recolhi à minha casa, fui refletir para iniciar uma nova gestão. Uma nova gestão que agora, com a Casa Armada, vai tratar dos investimentos, das ações mais estruturadoras para a cidade. Exemplo, estamos começando a segunda gestão, colhendo o fruto desse esforço da primeira, que foi elaborar o projeto da questão da erosão do mar, elaborar todo o processo de licenciamento, garantir a captação dos recursos e agora iniciar uma obra importante, não apenas do ponto de vista físico, de recuperar a praia, de fazer o calçadão, de fazer um lugar agradável para se viver, mas que este projeto da Orla vai permitir a viabilização de diversos empreendimentos turísticos, hoteleiros, movimentando a economia. 5 novos hotéis devem estar chegando, um já em fase avançada de construção e mais, aliás, são 6 novos hotéis e mais 5 que estão em fase de apreciação e análise. Esses investimentos vão representar um incremento no produto interno do município da ordem de 250 milhões de reais. Então foram ações que, resultado de uma gestão que trabalhou na captação de recursos, mas agora o momento é outro. O momento é a gente andar com maior velocidade, com maior celeridade para implementar as políticas, avançar as políticas, consolidar os avanços que houve na primeira. Então, é claro, problemas nós herdamos no passado, caos. E hoje, evidentemente, problemas foi com a conjuntura desfavorável. Durante os últimos anos, nós vivemos uma crise econômica no Brasil e em 2012 ela se agravou com um crescimento do PIB igual a zero, enquanto as despesas, os custos aumentavam. Afora isso, o governo federal acha por bem fazer cortesia com o chapéu alheio, garantindo empregos em São Paulo às custas dos municípios do Nordeste, do Brasil inteiro e de Jaboatão. Mas as coisas estão bem, nós estamos iniciando uma gestão com 200 milhões de reais de projetos, já garantido o financiamento e vamos realizá-los. Citei o caso do Avanço do Mar, mas posso citar o caso de macrodrenagem. Vamos concluir este ano 2 importantes sistemas de drenagem, que é do Rio das Velhas e de uma outra comunidade próxima, e estaremos iniciando breve o revestimento dos canais de Cajueiro Seco e também uma comunidade próxima, e na área de macrodrenagem vamos investir mais de 50 milhões de reais durante este ano. Quando o senhor fala que o governo federal está fazendo bondade com o chapéu alheio, o que é que o senhor quer dizer especificamente? Eu quero dizer que essa política de desoneração de certos setores, ela penaliza os municípios. Estou falando de IPI de automóveis, linha branca. Reduzir IPI de outros produtos, são produzidos
no centro, no sudeste, no centro-oeste do Brasil, mais especificamente em São Paulo, garante os empregos lá, pode ajudar a incrementar um pouco a economia, mas se mostrou ineficaz. Muito mais, se tiver que fazer, primeiro não se pode fazer esse incentivo incluindo o que é a parte dos estados e a parte dos municípios. Segundo, eu creio que o incentivo, por exemplo, na área da construção civil, na área do saneamento básico, na área de construção de escolas, desonerando completamente os tributos sobre estas ações, seria, evidentemente, muito mais benéfica ao povo brasileiro e aos municípios do Nordeste, que é a região mais carente do Brasil. Jabotão, então, sentiu também essa queda no Fundo de Participação dos Municípios? Sentimos, Jaboatão, todos os municípios de Pernambuco, mas nós temos um município com certas peculiaridades. Nós temos um FPM que é considerável, representa mais de 20% da nossa receita, e entre quedas da economia de 2012, ou seja, baixo crescimento com as desonerações, nós deixamos de arrecadar algo em torno de 35 milhões de reais. Uhum. Bom, e como é que foi esse período de transição? Chegou a haver esse período de transição entre o primeiro e o segundo governos? Isso. Nós constituímos um grupo de transição governamental, o GTG, coordenado pelo vice-prefeito do município, pela secretária de Planejamento e com a participação da área de Fazenda e Secretaria de Governo. Este grupo fez o diagnóstico e um balanço de toda a gestão que se encerrou em 2012. Elaborou e fez todo o diagnóstico dos projetos, dos programas para a gestão que agora se iniciou, que nós chamamos Agenda 2016. Com isto, nós orientamos a ação do futuro com a clareza do que foi realizado no passado. E no passado foi feito muito, na educação, na saúde, mas evidentemente que precisamos fazer mais, até porque Jaboatão tudo ainda é pouco para superar mais de 30 anos de descaso, de abandono, de falta de prioridade com as pessoas e com o cuidar da cidade. Uhum. Houve alguma coisa que o senhor não tenha feito no primeiro mandato e que, não, nesse segundo eu vou priorizar porque é fundamental, não consegui no primeiro, e houve alguma coisa que o senhor fez e se arrependeu? Eu diria que, sim, não há governos perfeitos, há coisas que nos frustram. Uma das frustrações foi não poder ter realizado uma obra na área de esgotamento sanitário, de saneamento básico, que era expectativa nossa, fazê-lo durante os primeiros 4 anos. Mas nós não abandonamos esse esforço, fomos em frente, procuramos dialogar com o Estado, com a União, com empresas e, afinal, a PPP foi a saída. Nós íamos criar uma empresa municipal de saneamento básico para tratar dessa questão. Mas como o governo do Estado tomou uma iniciativa importante, inteligente de fazer uma parceria público-privada, Jaboatão, enfim, garantiu um investimento de 870 milhões de reais para aí superar essa nossa frustração de foi não ver a cidade plenamente saneada. Teremos, na próxima década, Jaboatão com 100% do seu esgotamento sanitário tratado, sendo que 30% desses investimentos serão feitos durante os próximos 4 anos, com obras previstas a serem iniciadas no mês de junho de 2013. Uhum. E alguma coisa que o senhor fez e se arrependeu? Não faço mais. Eu diria que o que nós fizemos, nós pensamos, nós refletimos sobre elas. O que eu hoje, assim, que não faria novamente, era, digamos, esperar por certas coisas que eu dei tempo demais. Eu deveria ter criado, por exemplo, a Companhia Municipal de Saneamento e deveria ter ido buscar esses recursos lá no governo federal. Mas eu fiquei na expectativa que a Compesa respondesse isso e é a sensação assim, quase como perdi tempo. Mas a tempo nós corremos e recuperamos esse tempo perdido. E no dia 1º de janeiro o senhor assumiu o segundo mandato. E qual foi a primeira ação? O senhor lembra qual foi a primeira ação que o senhor já fez agora nesse novo governo? Dia 1º de janeiro, como é um novo governo, nós exoneramos todos os cargos comissionados da Prefeitura, resolvemos fazer uma redução grande
uma redução superior a 30% desses cargos. Por quê? Estava inchada a máquina? Nós assumimos, Mário, nós tínhamos algo superior a 5 mil cargos entre comissionados e contratados. Reduzimos para 1.700. Posteriormente, fomos reduzindo e hoje estamos com algo em torno de 1.100 cargos. Estamos discutindo a nova estruturação da prefeitura, novo design, e a nossa ideia é manter esse esforço de redução, que teria que ser gradual. Tem casos de cargo comissionado que era, por exemplo, para o motorista. Era cargo comissionado para manter um engenheiro na estrutura da prefeitura. Nós estamos substituindo isso por agora fazendo seleções públicas. Ontem discutimos isso profundamente. Todas as áreas onde precisamos contratar técnicos, teremos concursos públicos para auditores fiscais, para auditores de gestão, para engenheiros, para médicos, substituindo essa prática de nomear através de cargos comissionados. Porque as pessoas ficam muito suscetíveis e isso pode ser uma tentação a você ir cedendo a certas pressões políticas. Então, a máquina hoje está num tamanho que eu considero aceitável, razoável, e a profissionalização da gestão vai ser aprofundada. Nós saímos de uma situação em que a gestão era tudo feito na base do improviso. Fomos trabalhando a questão da sua profissionalização no critério para a escolha dos próprios cargos comissionados. Não há, no meu governo, secretários fruto do loteamento do poder entre partidos. O que não há impedimento que os partidos componham e participem do governo, mas tudo com critérios profissionais, técnicos e com projetos a serem executados. Hoje, cada secretaria tem suas metas a serem obtidas trimestralmente e tem uma agenda, que eu chamo Agenda 2016, onde nós temos que nos orientar por ela para chegar nos próximos 4 anos com esses objetivos cumpridos e sem perder a perspectiva do Jaboatão 2020, que é o nosso horizonte com o qual nós trabalhamos para transformar e mudar a nossa cidade. Agora, essa profissionalização da qual o senhor fala, ela precisa ser agilizada, né? Porque são 4 anos passam rápido. Então, para que se tenha isso, para que se monte essa estrutura, que se receba esses profissionais e que eles comecem a efetivamente trabalhar e dar resultados, tem que ser coisa rápida, né? Já estamos tendo resultado disso. Esse processo de profissionalização permitiu que o governo fosse construído com base em critérios de capacidade, de competências, da meritocracia. Ninguém é secretário hoje porque é protegido dessa ou daquela força. E isso se estende aos nossos executivos, aos nossos gerentes, aos nossos coordenadores. E o resultado dessa ação reflete, eu vou citar, por exemplo, na área da educação. A profissionalização fez com que nós trabalhássemos firmemente para qualificar, melhorar o desempenho e a formação dos nossos professores. 1.000 horas aula cada ano de treinamento e capacitação. A prefeitura pagando 30% do salário do professor, um adicional de 30%, para que ele tenha disponibilidade, 1/3 da sua carga horária que ele recebe, é para ele dedicar aos seus estudos, à sua formação, o seu aprimoramento. E o que aconteceu? Jaboatão tinha talvez o pior IDEB de Pernambuco, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação, um dos piores do Nordeste do Brasil, e num curto espaço de tempo, fruto desta profissionalização, nós conseguimos ter o melhor IDEB da região metropolitana, superando inclusive a capital do estado e outras cidades importantes que já vinham com anos de tradição de gestões ditas avançadas, progressistas. Nós já começamos o terceiro mês do ano, né? Março, e mais ou menos nesses 100 dias, o senhor tem aquela trégua, né? Todo mundo dá aquela trégua e tal, para os novos e para os veteranos. E como é que o senhor está na expectativa em relação a esses seus 100 primeiros dias de governo? Nós fomos bastante modestos no sentido de planejar esses 100 dias. Primeiro, trabalhando a melhoria do que já se faz. Ou seja, se eu faço uma educação de boa qualidade, eu vou de razoável qualidade, tendo uma educação pública de boa, excelente qualidade, embora seja possível no Brasil, eu vou trabalhar no sentido de melhorar. E o que é que nós fizemos? Implantamos, agora no mês de janeiro, o Fundo Municipal de Educação. O que é isso?
Olha, a saúde tem o seu fundo municipal, mas na educação, todo o dinheiro que entra nos municípios, ele vai para a conta única do município ou do estado. Nós criamos a autonomia da educação. Os 25% que são destinados para a educação, hoje são logo separados, e nós estamos encaminhando para que a Secretaria Municipal possa ter autonomia de gerenciar esses recursos. Mas eu vou dar cheque em branco? Não. Antes, para chegarmos a esse ponto, nós fizemos todo um processo de contrato de gestão com os diretores de escola. Eles foram selecionados, foram capacitados, foram treinados, e foi feito um pacto através desse contrato, onde cada escola se obriga a cumprir metas trimestrais: melhoria de aprendizagem, frequência, redução da desistência ou da própria ausência do aluno, a própria falta, enfim, todos os indicadores que são monitorados pelo Ministério da Educação o são em cada escola do município. E isto está dando importantes resultados. Na criação do fundo, nós também tornamos obrigatória que cada escola mantenha em lugar visível os resultados do IDEB. Ou seja, cada indicador desse é prestado contra. Você chegar na escola, você vai ver todos os resultados do desempenho daquela escola, ou seja, com transparência, oportunizando os pais, as famílias, os alunos cobrarem o cumprimento de metas e conhecer o que aquela escola produz, porque é dinheiro, é salário pago, é dinheiro público pago por eles, alunos, usuários do sistema. Há uma ideia de que isso é dinheiro do governo, a gente está mostrando para eles, são seus recursos, e você tem o direito de exigir que esses investimentos sejam e deem o resultado esperado. É dinheiro do contribuinte, né, prefeito? Bom, a gente vai continuar discutindo a respeito das questões de Jabotão dos Guararapes daqui a pouco, no segundo bloco do programa em off de hoje. Estamos no programa em off de hoje conversando com o prefeito da cidade de Jabotão dos Guararapes, Elias Gomes. Prefeito, a gente discutia no primeiro bloco a respeito das questões iniciais, das ações iniciais, e o senhor falava em gestão, né? Se comenta muito hoje que a gestão do governo do estado é gestão diferenciada, com acompanhamento, comércio, mas o senhor estava falando que é assim também em Jabotão? Isso. Eu quero dizer que o processo de incluir a gestão na pauta da agenda dos governos é uma coisa que foi iniciada em Minas Gerais, no primeiro governo de Aécio Neves. Minas Gerais viu o caos, não pagava sequer em dia o salário dos servidores. Há 11 anos que Minas Gerais não pagava o 13º dos seus servidores. O que é que foi feito? Aécio trouxe à pauta a questão da gestão como uma das centralidades do seu governo. O que não é novidade, por exemplo, no Chile. O que não é novidade na Inglaterra, onde o Estado funciona. E o mérito do governador Eduardo Campos também tem que ser louvável. Ele trouxe, implantou um sistema que avançou, que permitiu o Estado ter ferramentas para acompanhar resultados. E essa palavra resultado parece ser uma palavra mágica, mas se a gente não tiver metas claras, se não mensurá-las, se não medi-las, vamos ficar aqui conversando a noite inteira, vira pela madrugada, passar 2, 3, 4 anos e no final a gente não mediu. Então Jabotão teve a preocupação de logo no primeiro mês da gestão contratar um sistema de monitoramento da gestão. Ou seja, só monitora quem planeja. No primeiro mandato já? No primeiro mandato. Então, em janeiro de 2009, nós começamos a implantar um sistema de planejamento e acompanhamento da execução. Hoje o nosso CIMAG, que é um sistema de monitoramento e acompanhamento, é tido no Brasil como um dos de frente, top dos municípios brasileiros. Inspirados, evidentemente, na experiência de Minas Gerais, na experiência do governador Eduardo Campos, do estado de Pernambuco, mas em termos de município, nós estamos na vanguarda no que toca a esse sistema. Metas, acompanhamento, resultados, tudo medido e disponibilizado 24 horas. O que é que nós vamos agora evoluir? Vamos criar o CIMAG Comunidade. Então, todo o plano de governo, todo o planejamento vai ser aberto
para que a comunidade acompanhe. Então, construção de 10 unidades de saúde, no tempo, uma em janeiro, uma em março, outra em dezembro. Isto passará a ser acompanhado internamente pelo governo e externamente com a comunidade acessando ao nosso sistema de controle e acompanhamento da gestão. E seria como? Através de um site? Através de quê? Nós vamos criar um sistema, tecnicamente não sei exatamente como definir, onde em determinadas áreas, por exemplo, nos shoppings, nos mercados, em alguns pontos as pessoas terão acesso a todo esse planejamento e o acompanhamento dos resultados. Eu acho que aí é o grande passo, o grande avanço. Se internamente nós já temos esse modelo de controlar, de cobrar, mas eu não posso, não é questão de mim comigo mesmo, não é questão do governo para o governo. O nosso cliente, o nosso patrão, o nosso acionista é você, cidadão. E é para eles que nós vamos abrir esse sistema. Você faça sua crítica, sua sugestão e faça com que a máquina ande. Porque vocês da imprensa dão uma grande colaboração quando ligam, por exemplo, o trânsito está parado na rua tal. E o secretário vai ter que ir correr atrás de prejuízo porque está saindo na rádio. Imagina essa ferramenta na mão dos cidadãos. Ele vai poder ter um poder e uma força fundamental. Já fizemos isso na limpeza urbana. Hoje nós temos um sistema de acompanhamento de coleta de lixo em que 24 horas a prefeitura acompanha, através dos monitoradores, toda a circulação dos veículos, o cumprimento das rotas, e qualquer cidadão pode acessar e saber exatamente que horas o carro do lixo vai estar passando na sua rua, se não passou, por que passou. Se podemos no lixo, podemos no geral do governo. Para este ano de 2013, o primeiro ano do segundo mandato, algo específico, algum projeto específico na sua cabeça? Como disse, a questão fundamental não é demolir um governo e construir outro. Esse governo tem fundamentalmente coisas de continuidade do que está dando certo, corrigir algo que possa não ter dado certo e melhorar a qualidade da intervenção. Então, fundamental para nós é ter uma boa educação, e para isso nós estamos trabalhando fortemente. Agora, até julho, nós vamos inaugurar 7 novas escolas, até abril 5 e julho mais 2. Está em fase de licitação. Ontem eu monitorei a construção de mais 9 outras escolas, 8, aliás, novas escolas, está em fase de licitação. Estaremos também, hoje seria o dia de abrir a carta de licitação da nova maternidade municipal. Eu terei informações mais tarde. Será uma maternidade de referência na região metropolitana sul, que vai custar 22 milhões de reais, e vamos continuar investindo no sentido de garantir a mobilidade urbana, com eixo do que eu chamando qualificando de mobilidade humana. E Jaboatão, assim como fez em Jaboatão Centro, fez melhorias em outras áreas. Daqui a 90 dias eu vou estar inaugurando o binário de Prazeres Centro. Vou estar concluindo até setembro a Avenida Guararapes, em Jaboatão. Acabamos de aprovar, vai ser anunciado até segunda-feira, um investimento da ordem de 170 milhões de reais. Amanhã já? Segunda-feira, amanhã sim, esta manhã será anunciado, para realizar obras fundamentais da mobilidade do município, e vamos continuar trabalhando. Agora, tem uma questão que eu estou colocando como a questão de um dos eixos centrais do nosso governo, a questão do meio ambiente, da sustentabilidade ambiental. Nós fazemos aqui o maior sistema de coleta seletiva de Pernambuco. Jaboatão tem coleta seletiva, funciona bem essa coleta seletiva. Este ano nós vamos universalizar. Todas as casas de Jaboatão farão a separação do lixo, nós faremos todo o processo de recolhimento e vamos trabalhar no sentido de fortalecer as cooperativas que criamos durante a nossa gestão. São cooperativas de catadores, que hoje são microempresários, fazer com que eles possam, além de selecionar o lixo, eles possam também trabalhar, tratar o lixo, para gerar com isso renda, distribuição de riqueza. A questão do meio ambiente tem a ver com saneamento básico. Não há possibilidade de você ter um meio ambiente saudável sem tratar o esgoto. Já me referi aqui que a expectativa de investimento de 300 milhões nos próximos 4 anos.
E esta área ambiental, nós vamos trabalhar e controlar as fontes poluidoras do município, por isso nós estamos fortalecendo essa área, inclusive assumindo a parte de licenciamento ambiental, que hoje é feita através da própria CPRH. Então, vai ser um passo importante, conceitos de sustentabilidade, e para isso vamos transformar as escolas municipais em ecoescolas. Neste próximo quadrimestre, eu vou inaugurar a primeira escola, a ecoescola do município, que vai ficar na comunidade de Cova de Onça. E a partir daí, 7 regionais, cada uma terá uma ecoescola municipal, e quero, ao final dos 4 anos, transformar todas em escolas ecológicas, que reaproveitem a água, que tenha energia solar, que tenha conceitos de sustentabilidade, que os professores estejam compreendendo que a qualidade de vida, que o ensino, que o pensar tem que ser o pensar de um mundo sustentável, de um mundo em que as pessoas preservem o mais belo e o mais esgotável, o mais susceptível dos nossos capitais, que é o meio ambiente, que é a natureza. A gente falava agora há pouco a respeito da mobilidade urbana, que é um dos pontos traumáticos das grandes metrópoles, das regiões metropolitanas. Aqui em Recife nós temos esse problema, o prefeito já tem projetos para a questão das calçadas, a questão do trânsito. E em Jabotão se enfrenta o mesmo tipo de problema? Por exemplo, as calçadas de Jabotão estão tão estragadas e ocupadas como as de Recife? Esse é um tema que você gosta. Mário, nós temos essa preocupação, mas primeiro tem que fazer uma consideração anterior. A questão da mobilidade no Brasil é uma questão da lógica de como as cidades se desenvolveram. Primeiro, o Brasil cometeu um grande equívoco em ter desinvestido no transporte de massa, especialmente no transporte ferroviário. Há anos eu cheguei, quando fui prefeito do Cabo, a ver essa linha férrea que liga o Recife ao Cabo desativada, sem trens urbanos. Fiz uma luta grande e conseguiu se requalificar essa linha férrea. Mas o que é que se fez? Essa lógica não foi por acaso. Essa lógica foi a lógica do interesse da indústria automobilística. Vamos quebrar a ferrovia, vamos quebrar o transporte de massa, porque isso representa, entre aspas, geração de emprego para os metalúrgicos da indústria automobilística. Isto atendeu os interesses dos grandes empresários multinacionais que vendem veículos. Aqui na região metropolitana entram a cada mês 5 a 6 mil automóveis. Então, fazer mais estrada, abrir mais avenidas, responde do ponto de vista imediato. Do ponto de vista futuro, isso é insustentável. Então, o que é que nós estamos trabalhando? A questão do transporte de massa. Isso eu estou discutindo, não posso revelar aqui exatamente a solução que estamos construindo, mas certamente não será esse tipo convencional, melhorando o transporte de massa, a questão da mobilidade humana, as calçadas. Nós criamos uma secretaria, ainda não nomeamos secretário, mas já estamos trabalhando nesse sentido, Secretaria da Ordem Pública e Segurança Cidadã. A Ordem Pública vai devolver as calçadas aos cidadãos. Isto é uma desordem completa. É em Jabotão, é em Recife, é na maioria das cidades brasileiras. Você precisa devolver à população os espaços dela caminhar, dela circular. E o outro é a implantação de ciclovias. Nós vamos ligar e eu pretendo entregar em maio uma ciclovia que vai ligar Boa Viagem à Piedade. Tem um trecho de ciclovia em Boa Viagem, um outro trecho em Piedade, e elas não se comunicam. Com uma pequena obra nós vamos completar essa ciclovia. Concluída a obra do Avanço do Mar, nós vamos ter a ciclovia que vai ligar Recife ao Cabo Santo Agostinho, chegando até pós-Ponte do Paiva. E isso certamente vai ser usada fartamente. Tem uma outra ligação que é de Barra de Jangada com Pontezinha, tem a Estrada da Curcuranda. Nós apresentamos ao secretário de Transporte uma proposta de realizar ali uma intervenção simples, mas importante. De um lado, construir uma ciclovia, do outro lado, um calçadão. Porque como as distâncias são curtas, cidadãos podem fazer ou de bicicleta ou caminhando, que é uma atividade prazerosa. Então a Secretaria de Mobilidade Humana está definindo essas estratégias e nós vamos devolver esses espaços das calçadas, nós vamos proporcionar a oportunidade de se caminhar de bicicletas. Eu recentemente estive na Europa e você quando vai, você percebe a
As cidades civilizadas do mundo são cidades onde os cidadãos podem andar de bicicleta, como transporte. E isto aqui é como se fosse coisa de pobre. Coisa de pobre é pensar desta maneira. E nós vamos trabalhar na lógica de humanizar a cidade, dando e permitindo que as pessoas exercitem outras formas de deslocamento. O senhor falava na questão de que o transporte público seria melhorado, não seria nos moldes atuais. Você fala nos moldes atuais, por exemplo, o senhor discorda dos BRTs, por exemplo, mas, ou não? E o senhor tem projetos para VLTs, por exemplo? Enfim, o que é que se tem pensado aí em relação a isso? Isso. As cidades que conseguiram resolver esse problema de mobilidade, elas combinaram o ônibus, que são os BRTs, né? Exatamente, os BRTs. E os VLTs são os trens mais leves. Os trens mais antigos. Eu não tenho nada contra. Inclusive, essa é uma possibilidade, é uma alternativa que eu estou discutindo, que eu quero revelar mais adiante. Eu acho que tem que reintroduzir esse tipo de transporte. Imagina o charme do Rio de Janeiro com seus bondes, combinando com os veículos, com os carros, com os pedestres, com as ciclovias. Isto é a coabitação de diversas alternativas. E eu vou por aí. Nós vamos trabalhar estas alternativas, vamos formular uma proposta e já estamos buscando fontes de parcerias, de financiamento, para garantir uma solução que seja a mais adequada, liberando as pessoas dessa obrigação, desse dever de usar o seu automóvel para se deslocar ao trabalho e a outros afazeres. Mas aí a gente também não pode esquecer do automóvel. E para o automóvel, o que é que o senhor tem previsto? A questão da sinalização, a engenharia de tráfego, as vias, a questão dos estacionamentos, enfim, o que é que o senhor pensa para esses próximos 4 anos? Todos esses recursos nós vamos utilizar. Eu falei aqui de vários binários, de várias intervenções que nós estamos fazendo, estamos planejando. Esses 170 milhões que nós estamos conseguindo a liberação é para fazer investimentos na mobilidade. Lembra aqui da Ulisses Montarroios, nós vamos dar uma solução para ali, vamos criar alternativas a Ayrton Senna, nós vamos continuar investindo, por exemplo, temos um projeto para a ampliação daquele trecho do eixo da integração de Muribeca, que é uma PE estadual, mas que nós estamos solicitando a autorização, a delegação para fazer uma obra de criar ali uma terceira faixa, de devolver os acostamentos, fazendo as apropriações. Todas essas intervenções que concernem a engenharia de tráfego, nós faremos. A modernização dos semáforos, que em Jaboatão, muitos deles, a maioria, de coisas do passado, e que nós estamos colocando os semáforos inteligentes. Exemplo disso é que se não temos uma maravilha na nossa Bernardo Vieira de Mello, eu lembro, ouvindo o seu programa diariamente, nós ouvíamos a cada minuto pessoas ligando, reclamando. Eu próprio, quando entrava dentro da Bernardo Vieira de Mello, eu ligava para o secretário, porque se passava ali 50 minutos. Com soluções criativas que vão ser melhoradas, nós reduzimos isso a 13, no máximo 17 minutos. Então, esse tipo de intervenção, e estas intervenções serão feitas, mas a lógica, ela será pensada a partir de um novo pensar, que foi o que aqui me referi. Isso é fato. Eu tenho recebido menos informações sobre trânsito ali na Bernardo Vieira de Mello. Isso. Igualmente vai acontecer em Prazeres. O centro de Prazeres hoje é também caótico do ponto de vista de transporte e de trânsito. O binário de Prazeres está com sua obra 70% executada. Eu estou prevendo que nos próximos 90 dias eu entregue um novo binário ligando a Estrada da Batalha a Bernardo Vieira de Mello. E o centro de Prazeres será mão única, e as calçadas que hoje são acanhadas, elas serão ampliadas, alargadas, e nós vamos ter um espaço para o pedestre, um espaço para as pessoas, um espaço para que as pessoas se apropriem, tomem para si de volta a sua cidade. E nós vamos continuar discutindo a respeito dessas questões daqui a pouquinho no terceiro e último bloco do programa Em Off de hoje. Chegamos ao último bloco do programa Em Off dessa noite, conversando com o prefeito da cidade de Jaboatão dos Guararapes, Elias Gomes. Prefeito, em relação à limpeza urbana, o que é que o senhor tem previsto para essa próxima gestão? Nós temos um sistema de limpeza urbana aprovado pela população. Houve no final deste ano problemas operacionais, deste ano passado. Problemas operacionais. Fizemos uma nova licitação, novas empresas estão sendo contratadas, nós vamos assinar contrato nos próximos 10 dias
e nesse processo também já regularizamos a coleta no município. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar, está marcado para o dia 18 deste mês de março, uma primeira conferência municipal sobre limpeza urbana. Mas a gente pensa, conferência de saúde, de educação, isso é conferência sobre limpeza urbana. A questão é que não adianta você apenas botar mais homens e caminhões se a população não cooperar, não colaborar. Há uns meses passados, estávamos realizando a limpeza de um canal numa comunidade do município, e as máquinas trabalhando, e a população nunca isso foi feito aqui, e todo mundo elogiando. Quando daqui a pouco tem um pontilhão assim, nós vemos, a água estava trazendo um sofá enorme que chegou e encostou lá na parede e a água acumulou. E aí ele foi um exemplo de que você está gastando milhões para limpar os canais, milhões que são do cidadão, e ele está jogando um sofá, um pneu velho, uma geladeira velha dentro dos canais. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um pacto com a população em relação à coleta do lixo. Primeiro, ser feita através de alguma campanha seletiva, alguma campanha educativa? Fazer todo um processo de pactuação envolvendo as comunidades e, a partir dessa pactuação, mostrar que o lixo, ao invés de ser um problema, é solução, e as campanhas educativas. Vamos criar os agentes para trabalhar a questão da educação para a limpeza urbana. Transformar os garis em agentes. Hoje eles são apenas garis que limpam, limpadores, mas eles lidam com as pessoas. Se ele recebe noção de meio ambiente, de sustentabilidade, se ele tem a consciência do valor do lixo, ele vai conversar com as pessoas no dia a dia, no cotidiano, e construir uma nova mentalidade. E é esta mentalidade que nós queremos fazer com que possamos dar um grande salto no que concerne a limpeza urbana. E quero dizer, com menor custo praticado no mercado em todas as cidades de Pernambuco. E o senhor falava agora há pouco a questão da coleta seletiva, inclusive. Agora, muita gente reclama, em várias cidades, que eu separo o meu lixo, separo o que é plástico, o que é vidro, o que é metal, e quando vem o caminhão do lixo, junta tudo de novo. Quer dizer, como fazer para que esse lixo que for separado para as pessoas, ele continue separado e seja reciclado adequadamente? No nosso caso, nós não fazemos juntos. Nós temos caminhões de baú que coletam o lixo que foi separado. Estes dão o destino para as cooperativas, que são galpões dos catadores de lixo, que nós organizamos. Quando for universalizado, para 100% da cidade, o que é que nós vamos fazer? Um dia o caminhão vai coletar o lixo orgânico e no outro dia a coleta de lixo selecionado. Ou caminhões diferenciados, de maneira que os destinos possam ser diferentes. O destino do lixo orgânico, do lixo que não pode ser tratado, é o aterro sanitário. O destino do lixo coletado, reaproveitado, reciclável, será o que eu já me falei, as mãos dos catadores que prensam e que vendem para a reciclagem. E onde é que nós vamos avançar? Nós queremos que parte desse lixo separado seja reciclado pelo próprio catador. Ou seja, papel, ele vai produzir novo papel. Plástico, eles podem fazer artesanato, eles podem aproveitar, agregar valor para que possamos ter aí uma dinâmica de geração de riqueza a partir do que hoje é tido como um grande problema no Brasil, nas cidades brasileiras. Questão da infraestrutura da cidade. Tem como melhorar essa infraestrutura? A infraestrutura da cidade é um conjunto de questões. Eu me referi aqui à obra do Avanço do Mar, essa é uma infraestrutura importante. Eu me referi ao esgotamento sanitário, esta é básica, ela é fundamental. Nós estamos aí garantindo, como disse, esses investimentos importantes. Começam em junho as obras, serão nesses 4 anos algo em torno de 300 milhões de reais. Eu me referi aqui à área de construção de avenidas, falei da Luiz Montarroio, falei dos binários, falei da estrada da Curcurana, me referi ao eixo da integração, mas tem uma infraestrutura importante, fundamental, que é a infraestrutura social. Nós estamos, Jaboatão, quando assumi, não tinha nenhuma escola técnica. Hoje nós temos a Escola Técnica Estadual, funcionando em Jaboatão Centro. Nós temos já em obras uma escola técnica do Senai, que será a maior do Nordeste, no antigo pátio de manutenção da rede ferroviária. Nós temos a escola do Senac,
ali em Piedade, próximo do Shopping Guararapes, num espaço com 30 salas de aula que a Prefeitura fez doação. Teremos a Escola Técnica Federal, enfim, chegamos a um acordo em relação ao terreno, depois de 6 tentativas. Também ficará numa área que nós apropriamos, e o projeto de lei está na Câmara para fazer a doação. E a 5ª Escola Técnica será a Escola Técnica Estadual, também a 2ª Escola Técnica Estadual no município. Essa infraestrutura educacional, profissionalizante é fundamental. Sem falar nas novas escolas, nos novos postos de saúde, da maternidade municipal, de novos equipamentos que vão suportar o crescimento da cidade com base na infraestrutura social e no capital humano, que é o fundamental para que a cidade se desenvolva. Jaboatão fica entre o Complexo Industrial e Portuário Suape, no Cabo Santo Agostinho e Ipojuca, e o Recife, que é a capital. Então, o fluxo de veículos transitando por Jaboatão, pelas vias de Jaboatão, é imenso. O senhor falava, inclusive, em programas anteriores a respeito da questão do investimento em centros de logística ali ao longo da BR, enfim. E como é que está andando essa questão e como está sendo administrada essa questão para que não cause problemas de congestionamentos, de trânsito, por conta desse crescimento aí? Você lembrou bem, Jaboatão fica na posição estratégica. Isto é um bônus importante. Nós estamos entre 2 portos, vizinho ao aeroporto, somos cortados por 3 rodovias federais, a 408, a 232 e a 101. Isso é o lado da oportunidade. Agora, isso nos provoca um ônus grande. Para chegar a Suape, passa por Jaboatão. Para chegar, vindo do sul para o norte, também passa por Jaboatão. A solução tem que ser construída não de dentro para fora, mas de fora para dentro. São ações que têm que vir do governo federal, do governo estadual. E nesse sentido, o Arco Metropolitano, a Expressway, a Ponte do Paiva, a Estrada da Batalha foram determinantes para enfrentar este problema. No que concerne às nossas responsabilidades, nós estamos tratando. Nós ganhamos de volta a questão do metrô para Cajueiro Seco, que foi implantado durante a nossa gestão, claro que obras do governo federal, o terminal integrado de Cajueiro Seco, e nós estamos trabalhando uma outra alternativa de ligação de Cajueiro Seco aos Curados, através também de um VLT, e os ônibus atuais que circulam, ocupam espaço, vão fazer a alimentação nas diversas paradas desse VLT, de forma que o nosso planejamento de mobilidade ele está integrado e articulado com o governo estadual e construindo soluções de dentro para fora e de fora para dentro. E então esse desenvolvimento, ele pode ser considerado sustentável hoje, Jaboatão, e daqui para o futuro cada vez mais assim? Estamos longe de ter um desenvolvimento sustentável, mas estamos buscando isso. A sustentabilidade passa por um conjunto de questões e o transporte de massa, o transporte de passageiros de massa é um dos caminhos. Afora isso, nós precisamos falar sobre a matriz energética. Por exemplo, novas concessões que nós vamos fazer por exemplo de táxi no município, nós vamos exigir que seja usado o biodiesel como uma das condições. Pensar no uso do VLT, de veículo movido a energia elétrica, também está nesta direção. E vamos ter este cuidado. O desenvolvimento não é apenas abrir avenidas, abrir estrada. O desenvolvimento é também pensar a qualidade deste desenvolvimento. E aí reside a sustentabilidade. Na questão de iluminação, que aí é um problema de regiões metropolitanas também, e aí isso envolve segurança, né, ou insegurança, se não tiver iluminado, o Recife tem um projeto, o prefeito falava que tem um projeto em Brasília, me parece, para troca de lâmpadas para lâmpadas de LED, que seriam mais econômicas, seriam melhores para o município em termos de economia e iluminariam mais. Jaboatão tem algum projeto nesse sentido também? Exatamente esse projeto. Nós temos também tramitando, está a nível da Eletrobras, o que chamava antigamente de Reluz, que é a troca do nosso parque energético, com lâmpadas mais eficazes, mais eficientes, com menor custo, com menor consumo de energia. Nós estamos acompanhando a tramitação disso, e assim que os recursos forem liberados, nós vamos tratar, aliás, logo o convênio, nós vamos tratar de fazer uma licitação de uma grande obra para mudar o nosso parque de eletrificação da cidade. Questão saúde, como é que está Jaboatão hoje? Jaboatão avançou muito na área da saúde. Nós conseguimos
implantar no município, de forma regionalizada, são 7 regiões de saúde, uma rede que hoje funciona. Nós conseguimos, e aí diga-se, o governo do estado implantou no município, na área da atenção de emergência, as UPAs, são 3 no município. O município está concluindo a sua UPA municipal, lá na região de Sotave. Implantamos novas unidades de saúde, foram 8 novas unidades de saúde. Ampliamos e reformamos 100% das nossas unidades. Aqui e acolá tem problemas que são casas alugadas, nós temos algumas limitações, mas estamos superando. Ampliamos em 30% as especialidades médicas ambulatoriais e conseguimos reduzir a mortalidade infantil em 30%, um número coincidente. Nosso laboratório para análises clínicas, que antes era precário, hoje faz 1 milhão de exames, análise clínica por ano. Portanto, estamos caminhando bem. A saúde no Brasil é um problema muito sério, mas tem solução, tem como melhorar. Os indicadores estão demonstrando isso, o nível de satisfação da população também, mas há muito a fazer. E vamos fazê-lo, que são dos eixos prioritários da nossa gestão. O senhor falava a questão da saúde, da educação, né? Os índices eles melhoraram, e a infraestrutura, ela tem melhorado também? Há uma discussão, a melhoria da educação passa por melhor salário dos professores, por ter escolas com melhores condições de trabalho. Tudo isso é verdade, mas não necessariamente. Há uma coincidência em Jaboatão que eu achei interessante. A escola municipal que teve melhor IDEB, melhor índice de aprendizagem, de não repetência, de evasão, é uma escola num prédio alugado que fica numa das comunidades mais pobres do município, antes chamada de Sovaco da Cobra. Então, é sobretudo a educação, estratégia de ensino, estratégia de qualificação, motivação do professor, motivação e envolvimento da população. Mas ao lado disso nós estamos cuidando, ampliando as escolas municipais, construindo escolas novas, fazendo um esforço para melhorar o apoio de material didático e a remuneração dos professores. Em Jaboatão hoje, a melhor remuneração paga aos professores da rede pública de ensino de Pernambuco é no município que nós encontramos endividado, caotizado, mas que podemos dizer, os resultados são importantes, não porque nós implantamos uma casa da moeda para imprimir moeda, dinheiro, é que nós priorizamos, trabalhamos a questão da educação como questão fundamental e central. Estou abrindo mão daquela conta única para que o prefeito controle, que o secretário fazendo o controle, para o que aqui referi. Nós temos o nosso Fundo Municipal de Educação, que vai ser controlado e acompanhado mais de perto pelos conselheiros eleitos do Fundeb, do Conselho Municipal da Educação, enfim, com transparência, com clareza. O dinheiro que é não suficiente, ele rende mais e dá melhores resultados. E todos esses investimentos, essa questão global de investimentos, eles têm sido distribuídos pelas regiões político-administrativas, Jaboatão Velho, a parte da Orla. Como é que tem sido essa questão? Como é que é administrar um município com tantas divergências e conseguir contemplar todo mundo? Isso. Uma das inovações do nosso governo foi a regionalização da gestão. Se dizia que Jaboatão era ingovernável, ou seja, uma cidade enorme, Cavaleiro lutando pela emancipação, Jaboatão idem, Curado não fazia parte de Recife, uma coisa que parecia um permanente conflito. E a nossa proposta foi descentralizar, ou seja, levar o governo para onde o povo está. Criamos 7 regionais, aos gerentes regionais, cada uma área, educação, saúde, limpeza urbana e obras, tem os seus coordenadores regionais e o orçamento, ele é regionalizado. Ou seja, ao fechar o PPA, a fechar a LOAS, o orçamento municipal, nós já teremos percorrido todas as regionais no amplo debate com a sociedade e a definição da aplicação dos recursos com critérios. Critérios de densidade populacional, critérios de carências sociais, de carência de infraestrutura. Desta maneira nós fazemos justiça. O orçamento não é propriedade do prefeito nem da prefeitura. E ele tem que ser discutido com a população. E lá nós discutimos. Nós temos 1.300 conselheiros da gestão participativa eleitos pela população, que ao lado dela
participa da discussão do orçamento municipal. Eu sei que está cedo ainda, o senhor está assumindo o segundo mandato, mas não vai poder ter um terceiro. O que é que vai fazer o prefeito Elias Gomes depois de terminar esse segundo mandato? Já tem ideia, não? Eu, apesar de estar há 40 anos na vida pública, eu sempre pensei assim, a minha preocupação fundamental é com o futuro da cidade. Eu sou prefeito para quê? A serviço de quê? A serviço de mim mesmo? Para ser governador, para ser senador? Ou a serviço da cidade que me elegeu para apresentar resultados? O resto é decorrência. Não estou preocupado com o meu futuro, mas com o futuro das próximas gerações, daquela sofrida cidade de Jaboatão, mas ao mesmo tempo uma cidade fascinante, que eu acredito será em breve uma cidade melhor de se viver. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui no IOF. Deixaria esse minuto final para suas considerações. Agradecer a todos pela atenção, pelo privilégio de estarmos podendo dialogar, pedir a Jaboatão que nos ajude a superar os enormes desafios que nós temos pela frente. A cidade está sendo pensada não por você, mas com você. E há uma conta que a gente sempre cobra, a questão dos tributos. Nós precisamos do IPTU em dia para transformar isto em desenvolvimento em favor do nosso povo. A todos e a todas, boa noite, muito bom domingo e que a segunda venha sorrindo, com alegria, com otimismo para todos nós. Nós conversamos no programa em off deste domingo com o prefeito de Jabotão dos Guararapes, Elias Gomes. Até o próximo domingo. Uma boa semana para você e a gente se encontra em mais um programa em off no próximo domingo, às 10 horas da noite.